decidir se é pra você ou para mim, pra ninguém mais. Caro coroa, meu amigo, vamos jogar. É isso aí, olha só, Kleber e Juan, bem-vindos ao Sempre Com Você. Obrigado, Antonielli. Que prazer imenso estar no seu programa hoje aqui pela TV Imaculada. A gente fica muito feliz de estar participando do seu programa hoje, viu? A gente fica feliz de receber vocês aqui. Obrigado. Tá bom? E você que tá em casa já sabe, né? Que sexta-feira aqui é sexta-feira cultural, uma sexta-feira diferente. Vamos bater papos diferentes aqui e ouvir, claro, uma boa música sumatogrossense. Então fique ligadinho no nosso programa de hoje. Fazer um convite, né? Você que tá em casa aí, liga pro amigo, pro vizinho, pro parente, pra quem quiser, pra assistir o programa, né, gente? Certeza, liga Fala lá. assim, ó, liga lá, vai, você não conhece o programa ainda? Vai lá, liga lá na TV Imaculada Conceição e vamos juntos assistir e participar. Agradeço mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia, que fica na rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. O telefone de lá é o 3326-1138. 3326-1138. Boutique Nancy Maia. E começamos já, né, o nosso programa cantando, né, já na alegria da sexta-feira, mas a sexta-feira aqui também não fica sem oração, é isso mesmo. Então olha só o que Padre Kolbe nos diz nesse dia. Também Nossa Senhora é a criatura de Deus. Por esse motivo, ela não é alguma coisa por si mesma, ao contrário, o que ela é, recebeu de Deus. Bonito, né? São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano Kolbe quer dizer o quê? Aquilo que a gente fala sempre para vocês aqui, né? Que Maria é o que é, justamente por graça de Deus, não por mérito dela. Nós, se temos algo de bom em nós, também não é nosso mérito, mas graça de Deus. Que nós possamos, né, seguir esse exemplo mariano, de entender, né, que nada é nosso, tudo é de Deus. De ter a humildade necessária no nosso coração, de estarmos sempre prontos também para ouvir a Deus, ouvir tudo que o Senhor tem a fazer e a realizar em nós, né? Para nós também. Então, peçamos a intercessão de Mãe Maria sobre nós, que nós possamos, como eu disse, né, compreender tudo que Deus tem para nós e saber que nada é nosso, tudo é dele. Rezemos juntos a Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Amém, gente. Olha só, nosso programa hoje, como eu já falei, sexta-feira cultural, temos, né, diversas atrações. Temos atração musical e temos aquele bate-papo gostoso aqui no nosso programa. E olha só, nós vamos falar hoje sobre a situação política do Brasil. É isso mesmo, a gente tem, né, recebido muitas intenções de pessoas rezando pelo nosso país, muitas pessoas que pedem oração também pela sua própria situação financeira que se agravou com a atual crise que nós vivemos. E aí a gente vai conversar sobre isso hoje. E eu já quero chamar aqui, pode vir aqui, professor Alisson Sintra. Ele é professor de Geografia e Atualidades, já é conhecido nosso, né? Seja bem-vindo, Alisson. Obrigado. Vamos sentar. Vamos começar já esse programa mandando beijo, né, para a esposa que está em casa assistindo, né? Isso. Mandar beijo para a esposa, para o filho, né? Pro sogro, pra sogra, Pro sogro, né? pra sogra, pra irmã, pra mãe, todo mundo, né? Verdade. Gente, o Alisson, ele é genro do seu Nilton, da dona Célia, né? Isso. São nossos voluntários desde o começo aqui. Já esteve na Rádio Imaculada Conceição falando sobre esse assunto também, né, Alisson? Conversando sobre essa realidade que tem preocupado todo mundo, né, gente? Tá todo mundo meio assustado, você não acha, Todo Alisson? mundo, né? De certa forma, né? Então, vamos conversar então sobre a realidade, né, política no Brasil. Você que está em casa, quiser participar também, fazer uma pergunta, né, ou fazer a sua consideração, né, sobre esse assunto, pode ligar para nós no 3349-1015 ou então no 98419-9938. Vamos de novo? 3349-1015 ou então no 98419-9938.
Alisson, vou começar perguntando já para você, né? Fazendo uma análise assim, por cima, né? Qual que é a atual situação do país? Apesar de que a gente está vendo, né? A olho nu tá muito nítido, parece. Mas qual que é a atual situação do nosso país? Assim, Antonielli, a situação econômica hoje nossa não é fácil, né? A gente passa por um processo de decréscimo da economia brasileira. O nosso produto interno bruto esse ano, por exemplo, há uma projeção dele crescer menos 3,8%, entendeu? Então há muito tempo, desde aí do início dos anos 90, que a gente não passava por uma condição dessa, entendeu? Então assim, o cenário não é positivo, entendeu? O cenário é negativo. Te confesso até que já esteve pior agora no começo do ano, pelo fato de que a gente estava num imbróglio, né, numa situação muito complicada na questão política, né? E, assim, ao que tudo indica, a gente tem possibilidade de melhorar, mas as perspectivas é somente para 2018, entendeu? Final de 2017, 2018, entendeu? Então, na atual situação nossa, assim, falta confiabilidade, você tem uma série de coisas que nos levam a essa situação. Série de fatores, né? Isso. Você estava falando que desde lá do início da década de 90 a gente não passava por isso. Sim. Nós tivemos uma inflação muito grande, né? Ali no final da década de 80, no começo de 90, né? Na época do Collor. E a gente teve uma... assim, eu lembro muito pouco, né? Porque eu sou da metade da década de 80. Eu lembro bem. Faz as contas aí, tá? Eu não vou falar, sou de 85, faz as contas. E... eu lembro, assim, né, da questão de você, muito vagamente, de ouvir em casa, nossa, fui hoje no mercado, produto custava tal coisa. Se você fosse à tarde, era outro valor. Já era outro valor, né? Mas aí, como que é essa comparação? Tem uma comparação daquilo que foi lá e do que veio ser agora? Porque depois disso veio a criação do Plano Real, que ficou super valorizado, né, e tudo mais. Trouxe estabilidade econômica, isso, etc. Não, o Brasil de hoje é completamente diferente do Brasil lá dos anos 80, né? Nos anos 80 a gente era muito precário ainda, a gente tinha uma produção muito limitada, entendeu? Então, assim, apesar da gente já ser um país de proporções, assim, continentais, a produção era muito pequena, então o desemprego era muito alto, as cidades não conseguiam abraçar todos, né? Então havia ainda uma série de problemas a ser resolvido. É fato que depois dos anos 90 a gente cresceu economicamente, a gente expandiu, as cidades se reinfraestruturaram, né? Houve sim uma expansão, isso é inegável, né? A gente fala tanto nos governos de direita quanto os últimos governos de esquerda, houve sim esse crescimento, né? Isso a gente não tem como citar. Mas a questão é que dos anos 90 para cá, a gente acabou se afiliando muito às questões internacionais. Então, por exemplo, o fato do Brasil estar no Mercosul, o fato da gente aumentar as relações bilaterais com o mundo todo, né? O fato da gente ter entrado no processo global fez com que nós nos tornássemos muito dependentes da economia de fora também. Então, além de fatores internos, né, como, por exemplo, a política nacional nessa atual situação, a gente tem que levar em conta também os fatores externos, né? Então, existe também uma diminuição, uma retração do mercado internacional, uma desconfiança internacional, né? Aí você tem, associado a isso, você tem uma diminuição do valor de algumas matérias-primas, como por exemplo o petróleo, né? Então isso daí, de certa forma, também desacelera a economia de países até então parceiros nossos, né? Aí você tem o fator China, né? Citando aqui de vários, né? Você tem o fator China, que a China atualmente pisa no freio, dá sinais claros de reduzir o seu crescimento, por uma série de problemas internos e externos também. E como nós estamos interligados, então a gente acaba sentindo, né? Então a economia brasileira acaba retraindo porque a gente exporta menos, a economia brasileira acaba sentindo-se fragilizada também, porque o poder de compra do mercado interno diminui e o mercado externo também diminui a compra de commodities e matéria-prima, entendeu? Então isso daí vai acarretar num outro momento hoje. Não vou dizer para você que seja igual aos anos 80, não. O Brasil é muito mais sólido, a economia é muito maior, é muito mais pulsante, né? A gente diversificou muito a nossa produção, mas ainda em termos comparativos com países como a própria China, a gente ainda engatinha. A gente ainda precisa investir em outros setores para dar mais aceleração a isso. Falando rápido, né, nesse período, só para a gente poder pegar um gancho aí. Você falando isso, me vem muito assim a questão territorial mesmo. Você é professor de geografia, né? Conhece Sim. bem. Nós somos um país muito grande, Sim. né? E do continente, nós somos
o maior, nós somos um país muito grande. A gente parar para avaliar, a gente tem riqueza vindo de todos os lugares. Nós temos várias situações no nosso país. Nós temos, né, o calor do Nordeste, o frio do Sul, cada uma produção diferente. Teoricamente, a gente falando assim, o Brasil teria que exportar muita coisa, né, daqui. O Brasil teria, por exemplo, recursos, até mesmo naturais, para ser um país de ponto, país de primeira. Sim, sim. Olhando assim, rápido de Brasil, né? O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. 92% do nosso território está dentro de clima tropical, entendeu? A gente consegue ter uma produção de clima tropical e subtropical. Então, assim, falar que a gente não teria a possibilidade, por exemplo, de resolver a questão da fome internamente é, de certa forma, uma vergonha. Nós temos 19 milhões de pessoas que não comem adequadamente todos os dias dentro do país, entendeu? E somos um dos maiores produtores de grãos do mundo. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma referência, um expoente na produção de alimentos, você tem gente que passa fome, né? Então, ao mesmo tempo que você tem crédito habitacional para um monte de pessoas, você tem uma massa de gente que não tem casa própria. Então, assim, é um país muito injusto, entendeu? As nossas riquezas naturais, minerais, a nossa riqueza pedológica, a possibilidade de plantar e produzir o que quiser, nós não poderíamos estar numa situação, por exemplo, hoje, de flagelo. De você encontrar pessoas no sertão nordestino que não conhecem um medicamento simples. Ou pessoas que ainda morrem na região norte do Brasil pelo fato de não ter acesso a uma infraestrutura mínima, a um tipo de cirurgia básica, por exemplo. Então o Brasil ainda é muito desigual. A gente não poderia estar passando por isso, pelo menos internamente, né? Agora sim, no quesito geração de emprego, crescimento econômico, as possibilidades de você poder fomentar isso internamente depende também de um processo externo, depende também de uma conjuntura externa, entende? Aí já não depende somente das nossas forças, mas de como nós temos a capacidade de poder criar conjunturas políticas, estruturas diplomáticas que possam aumentar a parceria do Brasil com outros países. Que, aliás, está bem abalada, né? Diante esses últimos escândalos. A gente tem que falar, né, Alice? A gente não tem que também deixar de lado, que nem você já falou. Tanto dos governos de direita, do governo de esquerda, a gente teve coisas muito boas. Com certeza. Né? Eu não posso, por exemplo, deixar de levar em consideração, né, que a gente vê toda essa questão com o governo, do último governo agora. E aí a gente vê, assim, de pessoas que, por exemplo, de classe baixa, que não tinham condições de ir para a faculdade, ingressar na faculdade, e ingressaram na faculdade, né? De casas, quantas pessoas, apesar de ainda termos lugares onde não tem casa, quantas pessoas puderam adquirir suas casas? Sim. Né? Isso não é questão de partido, de você tomar partido, mas de se reconhecer aquilo que foi bom de um lado e foi bom do outro, né, Alisson? Sim, com certeza. A gente, observando, né, a gente teve eu posso dizer para você que dos anos 90 para cá foi extremamente positivo, né? O controle inflacionário, investimento em infraestrutura, o poder de compra ter aumentado, né? Não é uma questão partidária, não estou aqui para falar de um partido ou criticar outro, enfim, né? Nós tivemos um avanço muito grande no lado social. Então, muitas pessoas passaram a ter uma infraestrutura mínima, né? Muita gente critica o governo que está temporariamente suspenso, né? E o anterior a presidente Dilma Rousseff, né? Muita gente critica. Ah, não, fez aquilo, mas é que assim, quem sentiu muito esse impacto foi a classe mais baixa. A classe mais baixa passou a ter um pouco mais de acesso. Porém, também temos sérias críticas, muitas críticas, não é? Promessas que foram feitas em campanha que não foram cumpridas. E isso vem de quando? Até mesmo tirar de onde não tem para cumprir essas promessas, exato, né? Entendeu? Muita gente, né, ficou... Eu sei que com essa crise toda que a gente tem vivido, essa situação, quem tem perdido mesmo quem sente mesmo é o pobre, né? Classe média, o pobre. Porque geralmente o rico não sente tanto esse impacto, porque ele continua tendo ali, né, a renda, mas, por exemplo, o pobre a gente sabe que é mais afetado. Quem paga o pato é a gente, né? É a gente, forma. Nós, né? Nós, tamo junto. Então tá, vou dar uma pausa aqui na nossa Tudo conversa. Bem. Lembrando você que está em casa, quer participar com a gente, 3349-1015, então 98419-9938. A gente vai para um rápido intervalo agora, mas a gente vai ao som de Kleber e Juan, pode ser? Vamos lá. É Tristeza do Jeca? Tristeza do Jeca, vamos fazer? Vamos lá, então? Nesses
nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Sou igual ao sabiá que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nessa viola canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra